Shalom, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, que são as personalidades que fizeram Israel. E hoje a gente não vai falar sobre um judeu, nem sobre um israelense, e sim sobre um brasileiro. Vamos homenagear um brasileiro hoje que influenciou, de certa forma, em Israel, na criação do Estado de Israel, que é Osvaldo Aranha. Eu já li em alguns comentários algumas coisas meio confusas e entendi que as pessoas não entendem exatamente, muita gente, né, qual foi a história, qual foi a conexão do Osvaldo Aranha com o Estado de Israel. Então eu trouxe aqui o meu amigo André, que está em todos esses podcasts, que é historiador, e que vai contar pra gente o que foi a história, qual é a real conexão entre esse brasileiro, Osvaldo Aranha, e a criação do Estado de Israel. Então vamos lá. Primeiro de tudo, Osvaldo Aranha não é só o bife, né? Que é no Rio ou é no Brasil todo? Eu acho primeiro, obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite. O Rio de Janeiro, hoje em dia continua, mas no passado muito mais, quando foi capital, né, do Brasil, acho que foi um polo cultural, né, muito importante de todo o Brasil, influenciou todo o Brasil. Então acho que também o bife a Osvaldo Aranha, acho que chegou a outros lugares. Chegou a outros lugares. Chegou a outros lugares também, né? Apesar que Osvaldo Aranha, ele viveu, né, no Rio de Janeiro, até porque era o centro do país, era o governo, mas ele originalmente vem do Rio Grande do Sul, né, de Alegrete, se eu não me engano, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde ele lá começou a vida política dele. Então, é bom saber. Então, quem foi o Osvaldo Aranha e por que ele está conectado a Israel? Qual é a relação? Então, a verdade é que assim, o princípio da vida política de Osvaldo Aranha não tem conexão direta nenhuma com Israel, né? Desde que ele atuou, né, politicamente no estado do Rio Grande do Sul e depois já a nível nacional no Brasil, desde a capital na época ainda o Rio de Janeiro. Ele, né, atuou também como deputado, como ministro, principalmente no primeiro governo de Getúlio Vargas. No segundo governo também ele vai participar. Ele era principalmente ligado à área de agricultura, também à área de economia, e mais tarde realmente ele vai se tornar embaixador, né, do Brasil em Washington, onde podemos dizer que aí sim ele vai ter assim, um pé no que nós chamamos da vida diplomática. Então, dessa maneira, ele começou, né, esse caminho, e que mais tarde, né, já em 1947, ele vai ser convidado para presidir a sessão, né, da ONU, que levará, né, à declaração da partição da Palestina. Agora, até aí tudo bem, poderia ser, né, Osvaldo Aranha, ou poderia ser outro, né, que fosse aquele que presidisse aquela sessão da ONU que tomou essa decisão, e que seria mais ou menos, vamos dizer, uma função de organização, de liderança administrativa, né, do tema, mas não uma influência direta na votação. E aí vem a tua pergunta, né, e que muitos querem saber, como que influenciou, né, na votação que levou podemos dizer, finalmente a criação do Estado de Israel, que começou com essa decisão da partição da Palestina. E aí a gente tem que entender um contexto que, inclusive, parte dele que a gente já falou aqui nos encontros com sobre David Ben-Gurion, inclusive até um pouco sobre Theodor Herzl. O que acontece aqui é que não era claro, né, que principalmente as grandes potências da época iriam apoiar o plano de partição e da criação do Estado judeu. Quem eram as duas potências pós-Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e União Soviética, na época já, né, o chamado Bloco Soviético, a União Soviética. E aqui a gente também vive uma época de uma realidade que
os ingleses estão com um pé fora do Oriente Médio, querem começar a deixar o Oriente Médio ou não querem deixar, isso também é um debate, se queriam deixar ou não queriam deixar. E, de alguma maneira, tanto Estados Unidos como a União Soviética queriam influenciar no Oriente Médio. O porquê é muito óbvio, como até hoje, é o petróleo mesmo. É isso que tinha muito interesse lá, questões econômicas também, claro, um ponto de passagem importante, o canal de Suez está na região, tudo isso era muito importante. E aí vem a questão, né, de que a criação do Estado judeu, o que isso levaria. E, na verdade, né, já na época existia um lobby árabe muito forte para não se criar o Estado judeu, não aceitar a partição, então, da Palestina. Explica o que é a partição da Palestina rapidinho. A partição da Palestina foi justamente, né, depois de... houve algumas comissões que foram enviadas, né, pela a recém-criada ONU, porque a ONU, como a gente conhece, hoje em dia começou a ser criada pós Segunda Guerra Mundial. Então ela manda comissões, teve uma mais importante que foi mesmo no final de 46 e 47, que vem conhecer aqui a região da Palestina e entender o que está acontecendo, porque o conflito já existia. Mesmo com os britânicos tomando conta daqui, ou tendo o mandato britânico aqui, já existia muita tensão entre judeus e árabes por território, né, também por influência econômica, social, e até porque a gente sabe que judeus já falavam abertamente da criação de um Estado desde o final do século XIX, a gente falou sobre isso com Theodor Herzl, e os árabes são influenciados por isso também entendem que tem um movimento nacional judeu, também um movimento nacional árabe. Então existe aqui um conflito, inclusive violento, armado. Nos anos 30 houve uma revolta árabe muito grande, né, também contra os judeus, mas também contra os britânicos. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, isso ficou ainda mais forte, porque durante a época da Segunda Guerra Mundial e depois houve uma pressão muito grande para receber os refugiados judeus que estavam na Europa. Então, os árabes, obviamente, querendo defender os seus interesses, eram contrários a isso. E aí começa uma briga, né, já que os árabes de forma alguma aceitam que se crie um Estado judeu aqui. Eles veem esse território com a saída dos britânicos como uma entidade árabe, como outros países da região. E aí vem né, essa coisa pegar o mapa e falar o que a gente faz com essa região, como a gente resolve esse conflito que está acontecendo aqui. Na época a gente está falando mais ou menos de 1.200.000 árabes para 600.000 judeus aqui, né, no território que a gente conhece como Palestina, terra de Israel. E aí vem essa comissão, vem aqui, observa, olha, vê onde, na verdade, o que eles viram principalmente, onde moravam as pessoas. Onde morava a maioria dos judeus, seria o Estado judeu. Onde morava a maioria dos árabes, seria o Estado árabe. E eles entendem que existe uma sensibilidade que é Jerusalém. E entendem, então, que Jerusalém tem que ser internacional. Pelo menos nos primeiros anos, e depois tomar alguma decisão, que fosse uma decisão que pudesse possibilitar que todos tivessem acesso a Jerusalém. Então era dividir o país, fazer um Estado para cada povo. Exatamente, um Estado judeu para os judeus e um Estado árabe para os árabes, era isso. Agora, os árabes não aceitam essa decisão, os judeus, essa proposta, né? A gente está falando da proposta ainda, não da decisão, essa proposta, e os judeus, na verdade, em primeiro momento também dão a entender que vão receber um território pequeno, muito deserto, Jerusalém internacional, como é isso? Então, já era, mas no final das contas a gente sabe que os judeus abrem mão, mas aí a ONU tem que tomar a decisão, né? Os ingleses, como se diz, lavam as mãos, eles se colocam fora de tudo isso, então a ONU, né, que era formada com muito menos países, acho que menos que 1/4 do número de países eram, né, que existem hoje em dia na ONU, né? Hoje em dia acho que a gente está falando de mais de 200 países, na época eram aproximadamente 50 países, que tem que tomar essa decisão. Muito bem, a decisão tinha que ser tomada no dia, se eu não me engano, era no dia 25 de dezembro de 1947. Aqui entra o papel de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é escolhido, né, para ser quem vai presidir, né, essa sessão especial da ONU. E aí, o que acontece é que nos bastidores
os Estados Unidos está em dúvida se apoiar ou não apoiar a partição da Palestina. Mesmo os soviéticos têm, né, uma indecisão, mas aos poucos a coisa vai se desenvolvendo para que essas duas potências sim votem a favor, inclusive uma influencia a outra, porque os dois querem ter, exatamente, querem ter influência. E aí, o que acontece é que 2 dias antes se entende que não tem maioria, porque não era uma maioria simples, tinha que ser 2/3, né, a favor, pelo menos da partição, não se tem maioria para esses 2/3. Então, as lideranças né, dos judeus necessitavam de tempo para convencer outros países. E aí dizem que está o principal papel de Oswaldo Aranha. Além que o Brasil apoiou a partição, né, e apoiou então a criação do Estado judeu, Oswaldo Aranha consegue fazer, né, com também algumas, como se diz, algumas ações que os Estados Unidos também, que já estava a favor, também promove, conseguem adiar a votação em 2 dias, né, em quase 3 dias, né, do dia 26 para o dia 29 de novembro de 47, e aí nesse trabalho de bastidores ele também ajuda, né, assim como os Estados Unidos acaba ajudando, e até a União Soviética ajuda também, convencendo países a votarem a favor da partição. Esse tempo também foi precioso porque os próprios judeus conseguiram, né, convencer através de amigos de líderes, por exemplo, na Libéria, que vendia borracha para Firestone, que é uma história muito famosa, né, uma empresa que tinha, né, queria a partição, né, e a empresa vai lá para o presidente da Libéria e fala: a gente compra a borracha de vocês, né, o tempo, então, votem a favor, então, nesse tempo. Né? Então, Oswaldo Aranha fez muito nesse sentido, né, para que esse tempo fosse aproveitado. Não houve voto de Minerva, como alguns falam, que foi um voto que... Não, o Brasil votou a favor. Se acredita que muito disso tem a ver, sim, com a influência da visão de Oswaldo Aranha. Houve outros países latino-americanos que se abstiveram, né, nas eleições, mas finalmente 33 países votaram a favor, 13 votaram contra e, se eu não me engano, 11 se abstiveram e acaba se decidindo pela partição da Palestina. Quer saber o que aconteceu depois disso? Claro. O que acontece depois disso é que nas ruas de Tel Aviv e mesmo Jerusalém, muita festa entre os judeus aceitam a partição e comemoram. Que essa é a esperança deles. Exatamente, a criação do Estado, né, foi esse grande momento foi trazido para eles, e esse foi o momento. Por outro lado, os árabes não aceitam a partição e no dia seguinte já começa a primeira parte da Guerra de Independência de Israel, que os judeus chamam de Guerra de Independência, começa aí. Hoje em dia, né, quando a gente fala de Oswaldo Aranha em Israel, nós temos alguns lugares que homenageiam Oswaldo Aranha. Nós temos uma praça em Jerusalém que homenageia Oswaldo Aranha. Nós temos uma rua em Tel Aviv e outra em Beersheba, na Universidade de Beersheba, na Universidade de Ben Gurion, que também homenageiam Oswaldo Aranha. Quer dizer, ele é visto como alguém que, né, que foi positivo para... Que influenciou positivamente, né, para a criação do Estado judeu, o Estado de Israel. Muito bom, eu acho que está explicado, né? Eu espero que sim, né? Para isso a gente então... aqui. Agora, o que você não explicou até o final é por que o bife Oswaldo Aranha? Porque ele veio do sul, ele veio do sul do país e ele foi, né, morar no Rio de Janeiro. Então, um gaúcho tinha que ensinar os cariocas a fazer um bife alto, ok? Que não, mas o negócio é o alho, não é? Então, e o alho frito em cima, ok? Umas batatas portuguesas gostosas. É isso, farofa também. Com certeza. Então, é isso. Então, Oswaldo Aranha... Deu saudade exatamente, da culinária. Também tem que trazer para Israel. Mas é isso, Oswaldo Aranha foi, né, essa figura que foi vista de maneira realmente muito positiva para a criação do Estado judeu. Foi a contribuição do Brasil, né, para o Estado... E votou a favor, né? Claro, lembrar sempre, o Brasil foi um dos votos a favor da criação do Estado judeu. É isso. Obrigada por essa explicação e para a gente entender melhor essa relação do Brasil com Israel, né, através da figura do Oswaldo Aranha.
Obrigada para todo mundo que assistiu e que está acompanhando com a gente essa série de podcasts sobre as personalidades que fizeram Israel, aqui do Hebraico Simples. Então, se você não acompanha a gente nas redes sociais, a gente fala bastante sobre hebraico, mas a gente fala muito também, como vocês puderam ver, sobre história, sobre Israel, sobre judaísmo e tudo que isso tudo envolve, né? Então curtam, compartilhem, escrevam os comentários e a gente vai respondendo. Até o próximo episódio de Letra Ota.